Poderíamos começar com Era uma vez. Era uma vez um arquivo. Era uma fábrica de tapetes, virou arquivo histórico de documentos públicos e hoje é um prédio de apartamentos. Tudo isso em um século. Por que conto isso? Porque gastei muito olho virando coleções de jornais que ali estavam guardadas, documentos policiais sobre o incêndio da Cinemateca, laudos periciais perdidos. Às vezes tinha sorte. Pesquisa tem dessas coisas. Era uma porta, um minúsculo saguão de identificação com guarda-volumes, uma escada em 2 lances que não tinha sido feita para asmáticos. No primeiro andar ficava o salão de consultas. Hoje, no prédio de apartamentos, basta ligar o computador para se entrar no arquivo. Como na parábola kafkaniana, você pensa que esta porta está aberta somente para você. Sim e não. Há um portão que se abre, um horário para entrar e sair. Como na parábola, há um guardião, mas esse é terceirizado. Depois do primeiro portão, há um segundo, e um segundo guardião, terceirizado. Não basta conhecer esta engrenagem há 50 anos. Os guardiões querem sempre saber se você pode ou não estar habilitado a entrar. Finalmente, vamos começar a nossa viagem. O arquivo do Jornal Diário de São Paulo veio parar no Arquivo Público do Estado de São Paulo por uma besteira do Paulo Marte. O arquivo tinha sido arrematado no leilão pelo sócio dele na editora de livros IBEP, Jorge Unes, que, tendo ficado milionário no ramo, colecionava não só objetos de arte, como a fabulosa coleção de paulistinhas, santinhos populares produzidos pela mão do povo, que formou, como também coleções como a do Jornal Diário de São Paulo. Sem lugar apropriado para a guarda, ela foi alojada provisoriamente no Clube dos Funcionários na Vila Guilherme. A besta do Paulo, sem saber o que fazer com a coleção, despachou-a para o arquivo, deixando o Dr. Jorge possesso. Eu não me interessava pelo jornal. Eu me interessava pelo arquivo fotográfico. O que conteria ele sobre Paulo Emílio? Pois é, Paulo Emílio é a pasta 0760. É uma pasta de cartolina feita especialmente para o jornal, que continha fotos e recortes de jornal tanto do próprio diário como de outros, como o Jornal do Brasil. As fotos não estavam em mau estado, assim como os recortes, o que era uma surpresa, já que os recortes são sujeitos ao bolor, aos rasgões ou à perda pura e simples. A minha única experiência como arquivo da Folha era deprimente. No diário, como em outros jornais, somente a pasta está numerada. O conteúdo da pasta estava ali somente pelo acaso, manuseadas e metidas sem muito cuidado. Nenhum arquivo chega completamente íntegro ao seu último destino, seja ele qual for. No caso do diário, o manuseio das pastas em projetos de arranjo anterior deve ter extraviado documentos. Dentro das suas pastinhas, os amigos estavam presentes. Décio de Almeida Prado, amigo de infância, era o 0841. Antônio Cândido, amigo fraterno e cúmplice político, era o 0862. Enclausurados no arquivo, eles não se falavam. Fora dali era uma conversa sem fim. Paulo começou a existir para os diários de Assis Chateaubriand como estudante comunista. Nascido em 1916, ele concluiu o Liceu Rio Branco em 1933, entrando em disponibilidade para o mundo com seus 17 anos. Sua família tinha os pés fincados nas fábricas de tecidos do eixo da Sorocabana. É duro aguentar, Carlos. Só vou mesmo visitar minha mãe por obrigação. Seu pai chegaria a secretário da Saúde quando instituiu a internação forçada dos leprosos de São Paulo por meio de uma rede de leprosários construídos e instalados pelo Estado. Edipiano Confesso era muito ligado à mãe. Entre 1934 e 1935, ele foi o estudante comunista. A forma mais fácil de identificar um jovem em ebulição, fundando a revista Movimento, a revista do presente que enxerga o futuro, com dinheiro da fábrica de tecidos, a Santa Maria de Sorocaba. Com a Aliança Nacional Libertadora, frente de esquerda liderada pelos comunistas, ele passou a se intitular acadêmico de medicina.
Quando se deu o golpe comunista de dezembro de 1935, ele foi preso. Claro, já tinha sido fichado como comunista. O pai de Paulo, Francisco Sales Gomes, foi claro com o delegado da ordem política. Se tocarem nele, eu lhe mato. Entre 1935 e 1945, o arquivo é mudo, somente uma caricatura se salvou. Nem a espetacular fuga do presídio por um túnel deixou vestígio. O silêncio, em parte, se deveu ao fato de Paulo ter se autoexilado na França, onde ficou até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, não dá para entender o silêncio do jornal em relação às suas atividades políticas depois que retornou. Com os amigos da Fefeleche, deu a partida para o primeiro clube de cinema da cidade, já que tinha se iniciado nos mistérios da sétima arte no exílio parisiense pelas mãos do professor de física Plínio Sussecain de Rocha. Fichado pela polícia política, Paulo se engajou na campanha da borracha no norte do Brasil. Disso resultou um documentário, hoje considerado perdido. De volta a São Paulo, participou da luta contra a ditadura varguista. Com a queda do governo, seus companheiros na esquerda democrática acreditavam que ele seguiria na política. Mas Paulo foi para a Europa, em mais uma reviravolta. Aprofundou-se no estudo do cinema, escrevendo um livro sobre um cineasta francês que estava esquecido, Jean Vigo, e seu pai, Almeida. Tornou-se um fiel de Henri Langlois, o diretor da Cinemateca Francesa, aprendendo tudo o que foi possível sobre a conservação de filmes. Voltou casado com a Sônia Veloso Borges. Paulo voltou ao Brasil depois de participar intensamente da organização do Festival Internacional de Cinema de São Paulo, uma das manifestações do 4º centenário da cidade. Enquanto ele fazia a abertura da retrospectiva internacional na Filmoteca do MAN, a festa de gala acontecia no Cine Marrocos na noite de 12 de fevereiro de 1954. No carnaval me lembro tanto da favela. Mas o grande acontecimento social para a burguesia paulistana foi a festa na fazenda Empírio, em 28 de fevereiro, de propriedade de Yolanda Penteado, casada com o mecenas das artes Titilo Matarazzo. Depois da Segunda Guerra Mundial, São Paulo vivia um espetáculo majestoso de atualização cultural encabeçado pela burguesia. Assis Chateaubriand, o nosso William Hirst, tinha inaugurado em 1947 uma antiga ideia de museu de arte sem que tivesse qualquer noção do que fazia. O Diário de São Paulo estava instalado na Rua 7 de Abril, que se transformou por alguns anos no polo cultural museológico da cidade. Como sempre, Chateaubriand trabalhava com o dinheiro dos outros. Para o prédio construído no 230 da 7 de Abril, ele pediu um empréstimo para a Caixa Econômica Federal. Para a compra do acervo, acaixotou todos os milionários que encontrava pela frente. O Museu de Arte de São Paulo foi inaugurado em outubro de 1947 e de forma definitiva com o prédio acabado em julho de 1950. Ao MASP, que deve a Lina Boa e Pietro Maria Bardi grande parte do seu sucesso, seguiu-se ao Museu de Arte Moderna, o MAN, do casal Titilo Matarazzo e Yolanda Penteado. O MAN também ganhou um andar na 7 de Abril em março de 1949. A turma do Clube de Cinema, presidida por Almeida Salles, conseguiu de Titilo a participação no MAN como um departamento de cinema do museu. Estava aberta as portas para o surgimento da Filmoteca do MAN, mais tarde, Fundação Cinemateca Brasileira. Entre 1950 e 1957, 3 museus ocupavam a 7 de Abril. Um de arte clássica, outro de arte moderna e uma filmoteca com vocação para a cinemateca, ou seja, um museu do cinema. A ciranda das artes da burguesia era uma roda sem fim. Eram acordos com Nelson Rockefeller, do MAN de Nova York, com decoração por ter trazido um dequírico para São Paulo. E festas e mais festas. Com a esfuziante Bia Coutinho, com a esfuziante Carmen Mairink Veiga, com o casal Roberto Pinto de Souza e Baby Mota. No baile do mau gosto, com uma mulher de acordo com os Quartim Barbosa e Maria da Penha Miller Carioba, na casa de Tônia Assunção. Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, essa esperança dourada nos planaltos. Não é mais possível esta marcha de bandeiras. Estou louco para ver vocês independentes, disse Titilo Matarazzo diante de um pedido de estantes para a Cinemateca Brasileira. A frase era indicativa de um desacordo entre o colecionador de arte e o Museu de Cinema. A Filmoteca do MAN vivia do que ela proporcionava aos sócios do museu, as sessões de cinema. Para isso, um modesto corpo de funcionários era pago pelo MAN.
O primeiro deles foi o Rudá de Andrade, filho de Oswald, que voltava ao Brasil depois de um aprendizado no cinema italiano. O segundo foi Henrique Caio Scheibe. Sobre esses operadores do dia a dia da Filmoteca, Paulo podia organizar os cursos, palestras e seus artigos para o suplemento literário do jornal Estado de São Paulo, escritos a partir de outubro de 1956. A Filmoteca crescia em importância. A separação entre as entidades era uma necessidade. De comum acordo, em 1956, o divórcio foi assinado com a Organização da Cinemateca Brasileira, da qual ficou eleito como presidente Almeida Salles. Com base numa lei municipal de 1955, começaram as tratativas para assinatura de convênios que apoiassem financeiramente a Cinemateca. O prefeito Gênio Quadros era sensível ao apelo, mas foi quando aconteceu o incêndio de janeiro de 1957. Até a década de 1950, os filmes eram filmados e copiados em nitrato de celuloide, um material altamente inflamável. A Cinemateca tinha construído um acervo vindo de diversos lugares. Os filmes da retrospectiva internacional do Festival Internacional de 1954 eram um deles. Outro vinha da prospecção de lotes junto de antigos cinegrafistas, como Aníbal Requião, no Paraná, e com pequenos distribuidores, como a Cinegraf, especializada em fitas italianas dos anos 1910 e 1920. De depositantes particulares como Jaime de Andrade Pinheiro e Ademar Gonzaga. Isso agregava mais filmes, porém em estados diversos de degradação. Durante o verão de 1957, um desses rolos explodiu, destruindo tudo o que se tinha conseguido até aquele momento para o Museu do Cinema. Aparelhos antigos, placas de lanternas mágicas, revistas especializadas, fotos e os filmes. Do incêndio em diante, a atividade de Paulo foi explicar para a elite e os órgãos governamentais a importância da Cinemateca dentro do sistema de organismos culturais existentes no país. Paulo Emílio começou a se distanciar do dia a dia da Cinemateca, sendo chamado por Antônio Cândido para dar cursos na universidade e, mais tarde, indo participar da pioneira Universidade de Brasília, para a qual carregou Jean-Claude e Lucila Bernadette. Sérgio Lima foi para a França fazer um estágio na Cinemateca Francesa. Gustavo Dal foi para a Itália fazer um curso no Centro Experimentale. Caio Scheibe foi montar um salão de cabeleireiro. O sopro de renovação do pós-incêndio tinha se esgotado. Dante Ancona Lopes deu um alento com a criação da Sociedade Amigos da Cinemateca em junho de 1962, utilizando o seu cinema, o Coral, da Rua 7 de Abril, como um espaço para as pré-estreias. Em 1963, ainda se utilizou da sobreloja do cinema para uma galeria de arte, mas a decadência da Cinemateca se aproximava rapidamente. Depois de 1966, somente Lucila Bernadette conseguia cuidar do que restava no Ibirapuera. A foto mais antiga contida na pasta de Paulo Emílio data de 1970. Depois disso, temos alguns recortes de jornais tratando do seu doutorado na FEFELESH sobre Humberto Mauro, por exemplo. Paulo não era mais notícia? Claro que era, como mostram os recortes, um deles do jornal Última Hora de 1974, sobre a ameaça que pesava sobre sua cabeça de ser caçado pela ditadura, impedindo de dar aulas na ECA. Logo da ECA, onde preparava uma nova geração para assumir a Cinemateca, a geração 75, talvez outros acervos de jornais, como o da Última Hora, contenham fotos de Paulo, ou do Estado de São Paulo, mas nos diários associados, as fotos de imprensa cessam. Dessa forma, a nossa jornada se encerra. Fechamos a pasta e damos adeus a Paulo Emílio.